Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com a nossa terceira aula sobre processos da libertação. Nessa aula a gente vai falar, vamos para a palavra, pessoal, para fundamentar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje nós vamos falar sobre a questão, sintomas de maldição. É importante que a pessoa que é líder, né, que é pastor, enfim, que exerce cargo, né, espiritual, ela tenha um discernimento e ela saiba lidar, claro, com essa questão de forma que ela venha ter o material, né, necessário para que ela possa justamente trabalhar, não é, nesse pastoreamento, digamos assim, nesse acompanhamento. Eu quero dizer para vocês que nem toda pessoa ela manifesta sintomas sintomas dos quais eu falei na segunda aula. No entanto, eu quero dizer para você que sempre eu defendo a seguinte hipótese. Existe, claro, aquela mudança instantânea, existe aquela libertação progressiva e existe aquela libertação que nunca vai acontecer na vida do ser humano, por incrível que pareça, entende? São esses três pilares aí, posso dizer, da questão da libertação. Agora você pergunta, por que não pode? Porque a pessoa não quer, entende? Se a pessoa não quer, Deus não vai fazer aposto na vida de ninguém. Tem que ser algo espontâneo, né? Ou seja, a pessoa tem que vir e justamente se abrir para passar por aquela cura, por aquela libertação, e é assim que funciona. Cada sintoma dá um caminho, aponta um caminho, ou seja, o sintoma é a raiz, né? Entende? Então a gente falou na aula anterior de traumas, né? A questão de exploração sexual, questão de pessoas que sofreram injustiças, pessoas que têm dificuldades em perdoar outra pessoa, não é? Pessoas que cometeram crimes, muitas vezes acontece, e situações semelhantes que sobrecarrega e a pessoa muitas vezes ela tem dificuldades de conversar com alguém, no entanto ela está passando ali por por um purgatório, não é purgatório a palavra que eu queria usar, mas ela está passando por um sofrimento, né, emocional, sabe? Muitas vezes esse sofrimento emocional é até inconsciente, coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás, a pessoa nem se lembra, mas está lá, entende? E está bem vivo, e às vezes está repercutindo com vários tipos de sintomas, entende? E é necessário, claro, como eu falei na aula anterior, o mapeamento para você entender justamente o terreno que você está pisando, né? Ou seja, com aquele histórico você vai ter ferramentas para você trabalhar aquela questão. Nós temos uma problemática das pessoas que entram na igreja, elas espiritualizarem demais, certo? As coisas, muitas vezes. E elas veem o mal em tudo, né? Em todas as coisas. O mal na roupa, o mal no calçado, o mal numa taca, o mal no anel, o mal no transelim, o mal nisso, o mal daquilo. Ela começa a fantasiar o mundo espiritual, né? Isso aí é uma coisa que tem que se ter muito cuidado com isso e ter equilíbrio e conduzir a pessoa para ter uma vida espiritual saudável. Até porque tem muita gente há muito tempo muito doente, o religioso, sabe? Muitas vezes ele sobrecarrega essas pessoas novas de dogmas, de regras, de coisas desse tipo, né? Ou seja, nós temos que realmente ministrar a palavra de forma sadia, para que a pessoa possa ter um crescimento saudável e possa, né, se abrir para ser curada integralmente, plenamente. Muitas pessoas que estiveram no misticismo, né, aí a questão de objetos, né, muitas vezes elas tiram atenção muito para objetos, né, ou seja, elas endemonizam tudo que é objeto, né, entende o que eu estou querendo dizer? Isso também é outro campo perigoso, né? Ou seja, quando a pessoa ela espiritualiza tudo e ela começa justamente. Muitas vezes isso é até mesmo o inimigo que está tirando a atenção da pessoa.
ele está voltando a atenção da pessoa para objetos, para coisas, para tipos de comportamentos, que é para encobrir justamente, não é, o ponto, né, a raiz do problema, sabe? Então muitas vezes ele traz esse tipo de ilusão, claro, muitas vezes não, muitas vezes vem da pessoa querendo espiritualizar as coisas, mas o inimigo ele procura muito tirar a atenção da pessoa, né, principalmente de quem se envolve com essas questões de tratamento, de libertação. Vamos para o sintoma 1. O sintoma 1 é um sintoma muito visto, que é o dom ministerial contaminado, quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas, não é? Ou seja, a gente vê muito isso, essa questão de dons ministeriais contaminados no meio da igreja. Muitas pessoas neófitas na fé iniciaram na fé, né, e vieram de tradições, às vezes de pactos, de alianças com deuses estranhos, não é? Com religiões de outras, enfim. E o que acontece lá, ele se desenvolveu, né? Você já viu, por exemplo, alguém dizer assim, eu já vi muito, né? Minha mãe e meu pai foram de lá. E aí, no caso, eu também já fui um tempo, por força, né? Eu era criança, tinha 8, 10 anos de idade, meu pai me forçava isso. Então, o que acontece, essa questão aí, às vezes tem crianças, né, que eles olham e veem, rapaz, essa criança ela tem mediunidade, essa criança tem sensibilidade, e começam a fazer um trabalho na vida daquela criança com o objetivo de torná-la, o que vocês já sabem, né? Ou seja, um líder, né, naquele ambiente que eles vivem, que eles convivem, não é? Porque eles veem naquela criança, naquela adolescente, certa habilidade, né? Certa percepção, sensibilidade espiritual, e realmente isso existe. Eu acredito que todos nós temos sensibilidades, uns têm maior, outros têm menor, essa questão de percepção espiritual, entende? E o que acontece? Muitas dessas pessoas, né? Vocês sabem que o Brasil, ele é um país que existe muita questão mística, de religiões afros e tudo mais, aquela coisa toda, não é? E inclusive no catolicismo, né? Ou seja, cada santo representa, na Umbanda, no Espiritismo, enfim, aquela coisa toda, representa um santo. Na Igreja Católica representa um espírito tal na Umbanda, no Espiritismo, coisas assim desse tipo. Se você for pesquisar, você vai encontrar isso aí no Google. E a minha família já foi de lá, entende? O que acontece, pessoal? Aí aquela criança se desenvolve, aquele adolescente se torna jovem, tudo naquele meio. Chega um ponto que ela tem um encontro com Cristo e vai para a igreja. Entende agora o que eu estou percebendo, estou falando? E muitos nem desenvolveram essa sensibilidade que eu estou falando, mas elas têm, naturalmente. O ser humano já nasce com essa sensibilidade, não é? E o que acontece é que quando a pessoa chega num ambiente espiritual, que é a igreja, sabe? Ele começa a observar pessoas que, não é, estão justamente com aquela questão de um desenvolver um trabalho espiritual, e aquilo é tipo que uma conexão, ele liga uma coisa a outra. Entende o que eu estou querendo dizer? Porque o inimigo, existe um Deus chamado Piton. Esse Deus é o Deus que imita, entende agora, as coisas de Deus, e de forma tal que chega até a confundir. Vocês lembram daquela expressão que Paulo disse assim, que ele fala de espíritos enganadores? Pronto, é aí que eu quero chegar. Esses espíritos enganadores, eles estão nas pessoas, dentro da igreja, e promovendo o seu trabalho. Isso mesmo. Muitos estão como líderes, né? Tem muitos até como pastores, mas estão exercendo esse dom da forma errada, porque é um dom mediúnico que ainda, como se diz assim, que ainda as pessoas, até aqueles que são líderes, muitas vezes que estão superior, não entendem, não percebem, não discernem, muitos deles. E muitos deles têm aquilo como sendo, né, o Espírito Santo, como sendo a pessoa da revelação, a pessoa da unção, a pessoa disso, a pessoa daquilo.
mas quando você vai pegar o mapeamento que eu falei na aula 2, você vai descobrindo as raízes na vida das pessoas, não é? Ou seja, muitas pessoas, elas espiritualizam muito as coisas, mas quando você vai examinar, não existe espiritualidade na vida pessoal da pessoa. Entende agora o que eu estou falando? Então, essa questão justamente de trabalhar isso aí é algo que é muito sério, porque tem pessoas que são líderes de adolescentes, entende? Outros são líderes de ministério de louvor, outros são líderes, né, de departamentos que cada igreja tem uma forma de trabalhar. E muitas vezes você observa que uma divisão dentro, né, da liderança, algo que está sufocando, entende agora o que eu estou falando? E quando você vai ver, você pode observar que tem coisas ali embutidas, situações não resolvidas. Justamente isso, veio toda essa carga, toda essa herança e se instaurou dentro da igreja. Por exemplo, na igreja de Esmirna, eles amavam a doutrina de Balaão. Na igreja de Pérgamo, eles eram adeptos de Jezabel. Na igreja de Tiatira, eles amavam a doutrina dos nicolaítas. Essa infiltração dos dons espíritos no ministério da igreja normalmente resulta de um passado de ocultismo vivido pela pessoa, e também está associada a uma herança familiar de feitiçaria. A maioria dos nossos familiares se envolveram com bruxaria, com satanismo, com ocultismo, não é? Com religiões pagãs, o que mais? Com o próprio espiritismo, entende? E coisas semelhantes, e passaram para os filhos, né? Eu, por exemplo, tinha uma herança, não é? Uma herança espiritual herdada dos meus pais. Eles queriam me infiltrar ali de todo jeito, mas eu não quis, né? E o que acontece foi que eles se converteram com o tempo, né? E o que acontece, muitas pessoas quando se convertem, elas ficam ainda, tipo assim, até porque quem estava lá e veio para cá, o que está lá costuma sempre ameaçar as pessoas, porque ele impõe o terror nas pessoas, o medo nas pessoas, intimida as pessoas. Quando as pessoas decidem, têm coragem de não, eu vou romper com isso aqui, eu vou viver uma nova vida, vou entregar minha vida a Deus, né? Aquelas questões que eu falei, por exemplo, você tem que ver o problema raiz, você tem que saber o que é confissão de pecado, você vai ter que saber como se desligar de situações espirituais, né? Por que isso? Porque a gente observa que tem muita gente com sintomas, e são sintomas agudos e crônicos que precisam ser tratados, tá certo, pessoal? Então, muitos ficam com aquela capa religiosa, dizem, não, já estou liberto, mas aí a gente vê ali os sintomas, e além dos sintomas, a gente vê as manifestações, não é, diferentes de coisas que não condizem com aquilo que é uma pessoa realmente liberta. Então, esses dons espirituais falsificados, esse espírito de engano, não é, esse engodo que existe hoje dentro da igreja, ele é muito forte, porque ele procura sempre justamente ganhar adeptos e iludir as pessoas, e a gente vê multidões. É incrível isso. Multidões sem discernimento, sem percepção, porque geralmente ele fala aquilo que o povo quer ouvir, entende? Quais são as necessidades básicas do ser humano? Dinheiro, saúde, felicidade, não é? São as necessidades básicas do ser humano, não é? E a situação afetiva. Então ele procura explorar esses 4, digamos assim, pilares, certo? Que é para chamar as pessoas, e geralmente as pessoas que estão presas se identificam muito com essa questão de liderança, que é uma liderança, digamos assim,
que tem um dom ministerial, mas é um dom ministerial é falso, é uma imitação. O Deus Piton é o Deus da imitação, pessoas que imitam o que é sagrado, entende? Observe bem que essas pessoas que atuam, que estão agindo, certo, pessoal? Geralmente elas ficam 1h30, 2 horas falando com o povo, não é? Geralmente adivinhando CPF, identidade, endereço da pessoa, o número que colocasse é o número 13, é ou não é? A pessoa, o teu nome é fulano, e aí o que acontece? Aquilo convence a multidão, milhares e milhares de pessoas, que aquela pessoa é um profeta de Deus, é não sei o que, entendeu? Eu estou querendo dizer. Mas por trás existe uma ação que é um espírito de adivinhação, um espírito de engano. E observe que essas pessoas têm dificuldade de lidar com a palavra. Eles falam de Jesus, falam de Deus, falam do Espírito Santo, mas têm dificuldades de pregar uma palavra madura, direta, explanar, ensinar o povo. Eles só se preocupam com aquela questão de aquele culto, mas é aquele culto que é... Eu quero dizer uma coisa para você, guarda no meu coração aqui. O diabo, ele cura perfeitamente. Ele cura. Ele tanto tem poder de lançar doença, como ele mesmo tem poder de tirar a doença. Isso chama-se espíritos de enfermidades. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele tem poder para... Ele pode chegar para você e dizer quantos anos você tem, ele pode dizer a rua que você mora, o número que você mora, a cor da sua casa. Ele pode dizer que você se levantou de manhã, vestiu roupa tal, cor tal. Tudo isso ele sabe de você. Tudo. Entendeu? Por que essa questão de admiração, se ele sabe tudo sobre a sua vida? Exceto o seu futuro. No entanto, se ele quiser, ele pode até intervir no futuro, com acidentes, com tragédias, com doenças, com desgraça, com miséria. Ele só não pode intervir no que você pensa, porque ele não é onisciente. Entende o que eu estou querendo dizer? Então o diabo, ele causa muita coisa, e muitas pessoas... Quando eu resolvi fazer esse tipo de situação aqui, eu mesmo, o computador quebrou, eu não vou nem estar falando, que é perda de tempo, eu vou me concentrar aqui. Então abra o olho, certo? Porque esses sintomas de maldição, certo? Eles vêm, eles têm uma linhagem, eles têm uma raiz, eles têm uma direção, eles têm um porquê de ser. Entende o que eu estou querendo dizer? Então muitos que se acham e muitos que acham que é espiritual, não é espiritual. É totalmente coisas que são influências espirituais do mal. E a pessoa não foi liberta ainda. Agora, como detectar essa situação? Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. Essas pessoas não têm como dar fruto legítimo. E aí você vai ver os frutos, averiguar os frutos, não é? Que é para você justamente ter uma oportunidade para fazer o mapeamento e, né, tratar essa pessoa que com certeza sendo liberta será uma bênção no reino de Deus e vai frutificar de forma correta. Você lembra de Simão Mago? Parece que foi os filhos dele que foi imitar, dizendo, em nome de Jesus sai. E, enfim, você lembra, por exemplo, daquela questão daquela jovem que era tomada de um espírito de adivinhação, ganhava muito dinheiro e tudo mais, aquela coisa toda. E Paulo, ele identificou Paulo, disse, esse daí serve ao Deus vivo, viu? Aí Paulo foi em nome de Jesus Cristo, expulsou aquele demônio. Então existem essas influências, entende? Vamos supor que aquela jovem vai para a igreja, um exemplo, ela vem com aquela herança, ela vem com aquela formação, com aquela mentalidade, entendeu agora o que eu estou falando? E aí, claro, tem que se ver se realmente a pessoa passou pelo processo da libertação, porque tem muitos que não passaram não, e estão aí passeando no YouTube. Nessa questão, nós vemos aí um dom muito atacado, que é o dom da profecia, né? Como eu estou falando com vocês aqui, talvez vocês dizem, esse daí, quem é esse cara? Por que ele está falando isso? Eu creio no Espírito Santo, inclusive sou batizado com o Espírito Santo,
certo, pessoal? Creio em profecia, ok? Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Um dos dons mais falsificados é o dom da profecia. Isso mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que vieram com essa herança lá, com o espírito de adivinhação, elas adaptam, entende? Começam a manifestar aquela mediunidade, aquela espiritualidade aprendida lá, e ela imita o que é santo aqui. E muitas pessoas, elas são enganadas, isso mesmo. Essas pessoas, é o seguinte, essas pessoas, elas são possuídas de um espírito de adivinhação. A profecia é inspirada por Deus, sempre ocorre com motivação e propósito de consolar, edificar e exortar. Quando a essência do profeta ou da profecia diverge disso, a situação está atravessando uma linha perigosa, não é? Ou seja, e na verdade hoje as profecias, a gente vê aí, né, são profecias direcionadas mais para aquela questão, não é, afetiva, a questão financeira, a questão de saúde e outra questão agora que eu não lembro mais, mas são essas questões básicas. E na verdade a profecia, a gente observa que ela tem um cunho diferente, né? Quando Deus quer falar para o seu povo, Ele vai falar de uma forma geral, pode falar de uma forma individual, até pode, mas geralmente Deus fala de uma forma geral para a vida do povo. E não precisa dizer eu sou Deus, porque Deus tem que reafirmar que Ele é Deus, então já começou errado. Geralmente essas pessoas, elas têm muito amor à posição, elas matam e morrem por posição, por dinheiro, têm ganância de dinheiro. Elas acham assim, se eu for um pastor, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, milionário. Entende o que eu quero dizer? Elas têm essa inclinação, entende? E na verdade elas têm espírito de liderança, essa aí é a verdade, elas têm espírito de liderança. No entanto, a liderança, se ela não for sadia, curada e transformada, liberta pelo poder de Jesus Cristo, será uma liderança que vai levar todo mundo para o buraco, vai levar todo mundo para o abismo, porque vai ser uma direção que vai estar fundamentada, centrada na cruz e na palavra. Pode ficar certo o que eu estou dizendo. Essas pessoas, elas dizem que ouvem muita voz de Deus. Você já viu isso? Deus está falando agora comigo. Eu estou ouvindo a voz de Deus agora. Pessoal, Deus não está. Deus fala através da sua palavra. Deus fala sim. Deus pode falar comigo agora, pode falar com você aí agora. Mas fique certo de uma coisa, escreva o que eu estou dizendo. Deus fala com você todo dia, não, meu filho. E de minuto em minuto, Deus falando com você. Pode colocar isso aí. Acredite, entenda o seguinte, isso aí não está correto não. As pessoas ouvem a voz mediúnica e elas confundem com a voz do Espírito Santo, confundem com a voz de Deus. Porque, pessoal, essas pessoas que não foram libertas, elas são sempre conduzidas e induzidas a fazer o bem maquiado, entende agora? No fim, existe sempre alguma coisa que vai identificar o propósito daquela situação, daquela palavra, daquele ensino. Enfim, você vai andar com essas pessoas, você vai identificando rastros na vida dela. E esses rastros, eles não condizem com a luz. E você identifica logo que tem coisas diferentes, porque as pessoas estão ouvindo não a voz de Deus, entende? Elas estão ouvindo a voz mediúnica. É um tipo de uma sensibilidade, de um contato, de uma ligação espiritual com aquela entidade. E elas confundem, entende? E aí elas acham que Deus está falando, eu estou ouvindo Deus. Elas são tão próximas de Deus que as pessoas, aquela multidão, olha para aquela pessoa como sendo, entende agora? O especial de Deus. Mas aí a gente tem que examinar. E tem que julgar sim, porque a palavra diz, julgai os espíritos se eles são de Deus ou se não são.
E geralmente essas pessoas, elas dizem assim, não toque em mim não, não toque no ungido de Deus não. Isso já é um sinal, porque o ungido de Deus não precisa se defender, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E ele fica com essas manipulações, e o pior é que as multidões gostam disso. Deu um problema aqui na câmera de novo, eu não sei, eu falei um assunto tão importante aqui, eu não sei se pegou. Temos aqui a questão de profecia e adivinhação, não sei se gravou, certo pessoal? Muitas pessoas pensam que é profecia, mas é adivinhação, porque essas pessoas têm uma ligação, elas têm uma ligação, uma sensibilidade espiritual com essa questão da mediunidade. Elas não foram libertas. São pessoas assim, para vocês entenderem. Estou ouvindo a voz de Deus. Deus está me falando. Deus está isso. Deus está aquilo. Tem coisas absurdas que acontecem que as pessoas acreditam. As multidões amam e adoram, aplaudem de pé. Isso mesmo. Mas muitas vezes, quando você vai analisar, não passa pelo crivo. E o que acontece é justamente isso. A substituição, espírito de engano pelo espírito de adivinhação mediúnico que a pessoa tem, não foi liberta e continua manifestando as suas experiências espirituais, só que agora dentro da igreja. Eita pessoal, eu acho que nem gravou aqui, eu me perdi aqui, alguém. Então vamos para o terceiro ponto. Profecia vezes adivinhação é outra situação muito complexa dentro da igreja. Porque essas pessoas que vieram de lá e não foram libertas, elas têm uma conexão, elas têm uma sensibilidade, elas têm tipo um engate espiritual, entende pessoal? Elas têm uma percepção muito forte do mundo espiritual. E é o que acontece, o espírito a profecia é muito falsificada dentro da igreja. Ela é substituída pelo espírito de adivinhação, que é justamente essa questão mediúnica que as pessoas vieram e não foram libertas. Por isso que muitos assim, eu estou ouvindo a voz de Deus, viu? Ó, Deus está falando comigo. Ó, Deus, você ouviu Deus? Mas muitas vezes não é Deus falando. Ele está ouvindo uma voz mediúnica, certo? Claro, é uma interferência espiritual, que ele não passou pelo processo da libertação. E o que acontece é que as pessoas têm aquela pessoa como sendo o profeta. E o povo olha para aquela pessoa como sendo o especial de Deus. Mas aí você vai investigar, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo fala aqui em capítulo 16, adivinhador e que adivinha dava grande lucro aos seus senhores. Era seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que eu vos anuncio o caminho da salvação. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e na mesma hora saiu. Era um espírito de adivinhação, entende? Era um demônio, entendeu agora? Essa pessoa, por exemplo, vem para a igreja, não passa por um processo de conscientização, continua usando da mesma forma, só mudou de ambiente, mas a ação continua a mesma, certo pessoal? Bom pessoal, eu vou ficar por aqui, só um minutinho, tá bom pessoal? Eu vou ficando por aqui, deu 3 vezes problema aqui o computador, vou ficando por aqui, tá certo pessoal? Se você puder, compartilhe esse vídeo, essa é a nossa terceira aula, eu estarei ministrando a 4ª aula amanhã, tá certo? Acompanhe essas ministrações, porque elas são de importância para a sua vida espiritual, desenvolvimento. E claro, se você for até o fim, você vai produzir frutos a 100 por 1, tá bom? Vou ficando por aqui, se puder assine o canal, eu nem ativei aqui, não foi o canal, cadê o canal? O canal ali, tá ali o canal aqui, pessoal, assine o canal e ative as notificações. Para terminar com chave de ouro, eu quero deixar aqui o meu livro Superação, quero deixar aqui com vocês o meu livro Superação, vou deixar o link aqui embaixo, se você puder, dê uma olhadinha, tá bom? Vou ficando por aqui, beijo no coração e a gente se vê.